Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira, 11 horas e 27, 24 de 3 de 2022. Uma manhã ensolarada, 26 graus aqui em São Paulo. Eu agradeço a sua audiência. Espero sempre entregar um ótimo conteúdo que faça diferença na sua caminhada na renda variável. Pessoal, para mudar um pouco aqui a rotina que a gente costuma fazer no YouTube. Primeiro, vá lá no Instagram, participe das enquetes, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fale da Top Traders por aí, nós fazemos um trabalho diário, né, bastante próximo do aluno, eu acho que pode auxiliar muita gente que gosta da bolsa. Falar de Apvida, tem grande penetração na região nordeste do Brasil, serviço de saúde, gerenciamento hospitalar. Eu entendo que hoje, se você tem um bom portfólio, pode fazer sentido sim ter uma ação do setor em carteira. Ela veio de um movimento de alta seguido por uma correção. Se a gente colocar aqui na tela um gráfico semanal, dá até a impressão de um típico pivô de alta, porque não um ombro, cabeça-ombro invertido. E assim, o mercado está em alta, sai balanço, a ação está caindo 6%, eu penso que vale o risco. Ela já vinha de um movimento um pouco... Só um segundo aqui, pessoal, só vou baixar um pouquinho aqui o volume. Tudo certo. Que aí não dá interferência, estava mexendo aqui o meu sensor. Agora tá certo. Então, a Apvida interpreta como oportunidade essa movimentação. É provável, eu não vou dizer hoje, que nos próximos dias a gente tenha algumas trocas, uma ou outra troca nas carteiras, naturalmente, se ocorrerem nas carteiras públicas, eu vou informá-los, né? E por que não também uma entrada de um ativo extra, porque o mini índice está caminhando favoravelmente. Ontem a gente fez, anteontem realizamos 1.500 pontos no day trade, ontem entramos em uma região de 118, 150 com alvo a 118, 950. Eu acredito que atinja hoje o alvo, então assim, é normal ter ativo extra para o pessoal poder alocar o capital, fora o swing trade. Então a outra ação, né, que teve o seu balanço corporativo divulgado foi a Local Web. Local Web é Local Web, né? Da mesma forma que ela sobe 4% num dia, 2, quase 3% no outro, ela desce. Altamente volátil, porém, entretanto, todavia, eu entendo que é oportunidade para quem está de fora, porque está aqui num eixo de W e é uma reação pós-balanço, o mercado vai começar a olhar o futuro e esse ativo, na minha visão, é oportunidade. Tem uma ação que, dentro dessa história de fazer troca em carteira, de ter ativo extra, eu estou fazendo uma listinha, né? E um dos ativos que está na minha lista é a HBSA3, que é a Brasil Hidrovias, né? É uma empresa muito interessante, né? Um setor exótico, pouco conhecido. Mas você pega o ativo aqui numa região de fundo, o que a gente sempre fala? Precisa ter um sinal, né? Uma barra robusta e está ocorrendo hoje. Então, eu já estava de olho com essa barra, ela ganha, digamos, alguns pontos aqui na minha watchlist para uma possível entrada, seja via troca ou ativo extra. Aí temos Unifique, também teve seu balanço divulgado, está subindo bem. É outra que já estava na minha lista, né? Uma ação que tem bons fundamentos, descontada, tendo uma boa reação pós-balanço, já tinha um rompimento falso, de 4,82, tem um eixo a 5,69, então é uma ação interessante. Acho que daqui a pouquinho bate no alvo do day trade. Ali se bater, o preço médio, o meu pegou a 118, 140, vai dar 810 pontos. A gente tem uma meta de 3 mil pontos na semana, aí vai ficar faltando 690 amanhã para a gente bater a meta da semana, que muitas vezes é uma meta semestral aí de alguns bancos, de tesoureiros, a gente vai bater, se bater em uma semana.
Então, em condições normais, a Top Traders é imbatível e aqui é a sua casa, a casa do investidor. Certo? E aí tem Equatorial, então não precisa nem falar, né? Unifique eu entendo que é compra, aí tem Equatorial a seguir. EQTL3, eu lembro quando teve o IPO dessa empresa, eu queria entrar no IPO e tanto que entrei, né? Daí eu fui num banco, transferi dinheiro para desse banco para a corretora. Eu fui com meu filho no banco, ele era pequeno. E Equatorial é aquela ação para administrar, né, pessoal? Não falar em entrar em Equatorial agora, mesmo para seguidores de tendência, é complicado. A ação saiu de 21 para 27, com 34. Para quem trabalha swing trade típico de 3 semanas a 3 meses, 26,68 é o stop técnico. E é isso, é acompanhar, colocar stop com base na mínima do dia anterior. Pode fazer sentido. E a Notre Dame... ela não tem, né? A GNDI 3, ela não negocia mais, né? Nem intermédica e tal, então não se aplica. Muito bom. Então, estudos feitos dos balanços corporativos. Agora eu vou falar um pouquinho aqui de fluxo, né? Vamos ver aqui. Hoje é dia de Guarani Corinthians. Um grande abraço aos torcedores do Bugre. Muita gente de Campinas acompanha o trabalho, né? Hoje vai ser Corinthians 6, Guarani 0. O último gol do Cássio de cabeça. E o Fagner não vai quebrar ninguém hoje no jogo. Não vai tomar vermelho nem amarelo. Para quem gosta de MMA, é só você ir até a Arena Corinthians, ficar bem pertinho do campo e do lado do Fagner. Aí vocês vão ver o que é barulho quando ele entra. Diz ele que é para pegar a bola. É um grande jogador, mas é um evento à parte o Fagner jogando. 21/3/2022, a gente tem uma atualização até essa data, 18.381, porém, entretanto, todavia, a gente consegue adiantar aqui pelo broadcast com menos um dia de delay, né? E para não perder o hábito, os investidores estrangeiros, os gringos, como diz a molecada, né? Compraram novamente. Onde está? Aqui, investidores estrangeiros. Hoje teve a RTI, né, do Banco Central. O investidor estrangeiro ingressa com 2 bi 592 na B3 dia 22. Uau, é algo inédito, né? Isso desde dezembro. Só que nós adiantamos, né? Através do Siri na lata, a bola do Brasil é a bola da vez, da nossa teoria da bola de neve. E é isso. Falando um pouco do histórico, né? Relação preço-lucro da bolsa, mesmo com a reação atual, ó, menor patamar desde 2003, né? E é isso. E agora vamos prestigiar aqui os nossos amigos do YouTube, uma vez que fizemos já a introdução. Ontem eu fiquei estudando até umas 3h20, 3h30 da madrugada, daí eu deixei os e-mails, as comunicações nas redes sociais em dia e teve umas 3 pessoas que falaram, pô, mas tá respondendo esse horário, né? Sim. Em alguns momentos eu trabalho até esse horário e fui eu mesmo que respondi. Para a surpresa de alguns. Quem já me conhece não é exatamente uma surpresa, mas... eu fico estudando, boto o fone, você vai ver um vídeo às vezes de 40 minutos. Aí eu coloco velocidade 1,5, 1,25 e ali eu fico olhando e respondendo e tal. Mauro Roberto, seja bem-vindo. Ele deve estar fazendo algum comentário sobre algo que eu comentei, né? Algum estudo, algum pormenor, ele deixa quem se deixar de falar manipuladores. Marcelo Ferreira, querido amigo, Ricardo Brown, eu lembro desde a época do Infomoney, segue e prestigia meu trabalho, disponha Marcelo Ferreira. César Paulo, hoje é dia do Corinthians, hein, César? Fala, Wagner, tudo bem com você? Por aqui tudo ótimo. Ele pede Bump Up, Pine, BMG, B4, show, elas estão atrasadas em relação aos bancões.
ou realmente o mercado não quer nada com elas? César, eu acho que elas estão no meio do caminho, né? Por exemplo, eu sou um investidor profissional, eu vou comprar um banco, né? Eu prefiro Sambi ou Bepan? A gente tem Sambi. Mas isso não significa que não seja uma boa oportunidade. Sim, só que você tem opções melhores, né? Mas é uma boa oportunidade, está apontando para cima, mas eu não compraria. Aí, por exemplo, você tem a opção de fazer um incremento em carteira como nós fizemos. Você vai de BPAC ou vai de Pine? Acho que essa que é a ideia, né? Então, não que não seja uma boa oportunidade, mas, por exemplo, a gente prefere Sambi e BPAC, por exemplo, a Bepan e Pine, né? E tem BMG B4. Então, o mercado ele prefere Banco do Brasil, por exemplo, ou BMG. Como eu dei muito treinamento para esses caras de bancos, corretoras ficam no middle office, uns de back office também eu treinei há algum tempo atrás. A gente sabe como eles pensam, né, predominantemente. É muito pretensioso, né, falar que a gente tem certeza disso, mas é muito provável por aquilo que eu vivenciei, pelos contatos que eu tenho até hoje, uma vez que eu tenho muitos alunos que são tesoureiros, são traders, estrategistas, gestores e tal. A mais amistosa que é a BMG B4, mas aí quando você fala em banco, né? Por exemplo, quais são as nossas exposições a banco? A gente tem BPAC, aqui no Brasil, que é uma baita empresa, né? Absurdamente descontada, está atrasada. E a gente tem Sambi, que valeu a pena manter a posição, né? E ela desenvolveu um movimento forte, rompeu o eixo de W a 34,82 e tem forte potencial a 40, 41. E é isso. Mas não significa que sejam ruins. Eu entendo que elas não fazem parte das prioridades dos investidores, o que não significa que elas não vão subir. Certo? Um grande abraço, queridos Marcelo, Mauro, Ricardo, César, Marcos, Antônio, Leandro, Solange. Um ótimo dia, saúde e paz a vocês. Marcos Pereira, cara professor, saúde e paz, vamos que vamos. Meninos, sob pressão da média 200 no diário, né? A média simples, você que compartilhou esse estudo conosco, obrigado pela tua gentileza e amizade. Muitos ursos na área e preços esticados, né? E quando vocês participam nos comentários, pessoal, eu estimulo vocês. Se você quiser deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, legal. Mas o meu pedido prioritário, participe na área de comentários, porque aí a gente aprende, evoluímos, refletimos. O contraditório, quando é respeitoso, é interessante e é bom para todos. E como eu não tenho preguiça de trabalhar, pau na máquina. Professor, parece que faz mais sentido um teste da média exponencial de 200 períodos ou próximo de sua região para voltar a subir e ganhar força para romper a média simples com violência. Recurso será uma bela oportunidade de compra. Se ocorrer, acredito que sim. Fúria, forte abraço. Que Deus nos abençoe. Amém. O teu estudo, ele é muito inteligente, né? Eu já comentei. E nesse momento, né, a gente percebe que houve o teste dessa média aritmética simples como suporte e respeitou. Ela foi até ligeiramente violada e o mercado está acima. Então, entender que o mercado volta para a média de 200 exponencial é sem dúvida, né, uma leitura de oportunidade, mas eu acho difícil ocorrer. Pelo menos no curto prazo. Ok? Mas é a minha opinião. E obrigado pela tua participação diária conosco. Querido amigo Antônio Santos, tem ali o comentário do Leandro Dil também. Boa tarde, professor. É prazer em poder falar com o senhor. Grato pelos estudos, você é bem-vindo e que tenhamos boa jornada na renda variável juntos, uma vez que somos irmãos de batalha. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. A Top Traders é a sua casa. Eu fiz uma brincadeira ontem nos stories ali do Instagram. Da frase Top Traders é a casa do investidor e colocando lá onde fica essa casa, né? Porque já perguntaram umas 3 vezes, né? Pô, Top Traders é a casa do investidor, onde fica, né? Então eu brinquei ali no
nos stories e sempre é bom. Então, nosso querido amigo, ele diz o seguinte: boa tarde, Mestre Wagner, Suenat dando show a petroleiras completamente dominadas por bandidos que produzem gráficos completamente podres desde o ano passado, sem dúvida. Atitude vergonhosa de gestores institucionais, bandidos de fundos, bandidos que se dedicam à missão ridícula de apodrecer os gráficos de boas empresas. Por isso que tem aquele lance da liquidez, né? Se a empresa não tiver boa liquidez, a chance disso acontecer é ainda maior e nunca, vezes nunca, trabalhem vendidos em ativos que já caíram 70%, 80%, 90%. Você fala, eu vou entrar para ganhar uns 10 centavos aí, para pegar uns 3, 4% que eu estou chutando cachorro morto. Pode ser justamente quando você chuta que ele acorda e te morde, né? Então fiquem sempre atentos. É uma das máximas da metodologia Top Traders, nunca vender a descoberto aquilo que já caiu de forma importante e relevante. Segue o jogo, mestre, novamente, parabéns e obrigado pela sua sabedoria de escolher e recomendar a Enat, mestre, é muita bondade sua, o reconhecimento, muitas vezes ele é silencioso, né? Mas quando ele é explanado, ele é externado, fortalece a nossa missão e passa confiança para aqueles que chegam, muitas vezes machucados por canais inescrupulosos, tiveram experiência ruim e percebem que estão num ambiente amigável, sério e profissional. Solange Reis, professor, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Sobre a projeção que um ativo vai chegar a um determinado alvo em X dias pregões, como é feita essa estimativa? Pergunta excelente. A gente olha a volatilidade histórica da ação, quanto mais alta, mais agressivo e mais rápido é feito um movimento, que pode ser de alta, mas de queda também, o próprio histórico da ação, né? E aí a gente pega um ativo mais volátil, se movimenta mais rapidamente, um menos volátil, ele é mais lento, e pelo próprio histórico anterior do ativo, e isso também pode ser feito baseado em figuras como M ou W, ou um triângulo, uma cunha, que a gente pega o início da figura como base e conta os candles. Pergunta excepcional para o nosso aprendizado coletivo. Muito obrigado mais uma vez pelos generosos ensinamentos. Conforme eu estudar, eu vou dar alguns exemplos para elucidar, né, e enriquecer a minha resposta, Solange. E aí, BPAC, CSN, vamos em frente. Então, por exemplo, vamos falar sobre BPAC, que é uma ação que nós temos em carteira, inclusive uma das carteiras públicas. E pode ser usado também com base em Fibonacci. Por exemplo, o BPAC. A gente tem aqui um provável rompimento de pivô no 2664. A projeção, algo em torno de R$ 32,00. Se você contar o número de semanas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 semanas. Só que aí, eu vou ensinar para vocês aqui um pulo do gato. Então, a partir do rompimento do pivô, 10 semanas. Só que é claro, né? Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e não ocorrer. Só que aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a volatilidade durante o período de queda. Ela esteve elevada? Esteve mais ou menos nesse patamar, né? Ela não tem exatamente um pico no momento. Então, como está 2,81 e era mais ou menos nessa região, se bem que ela estava mais baixa durante a queda, talvez chegue em menos de 10 semanas, porque na média, pelo menos nos meses de agosto e setembro, ela estava mais baixa. Então, de repente, o movimento pode ser mais rápido, se a tendência continuar como imaginamos. Aí, falando, por exemplo, de CSN, mas o alvo, em alguns momentos, principalmente quando a gente tem um mercado complexo como agora, né, com drivers negativos, o fluxo contrário, o Brasil sendo a bola da vez, às vezes a gente estima alvo é pretensioso, a gente utiliza alvos muitas vezes como referência, como base. Por exemplo, se CSN romper 30 com 34, com 54, não tem resistência até 46,91. Eu poderia contar as semanas, 5, 6, 8, 9. Então 9 semanas a partir do rompimento, 8 semanas, seria isso. Certo? Mas a gente utiliza como base e muitas vezes quando o ativo já entra numa região de lucro, a gente pré-determina um stop gain para não devolver rentabilidade. Então, obrigado pela participação de todos. O que eu vou fazer agora? Vou falar dos ativos fixos. Então, por exemplo, a Ambev, né, é uma ação com uma volatilidade histórica menor. Então tem um movimento mais lento, um pullback no eixo do W,
É praticamente aqui um mastro bandeira, deve voltar a subir, só que lentamente, porque ela tem uma volatilidade histórica menor. No caso de B3SA3 é um pouco maior, mas também é um ativo lento. Ó, rompeu o triângulo, o movimento prévio é de alta, o desafio é romper agora a região de R$ 15, 15,13 com consistência. Tem gap para puxar preço, isso é interessante, serve como referência. A gente pega Banco do Brasil, rompendo a região do alvo de guerrilha, que é 35,17. Ele pode passar a ser uma referência para stop, por exemplo, né? Aí nós temos Bradesco. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar coletivamente a vocês. Eu estou fechando uma persiana lá para um imóvel. A gente vai mudar aqui em casa. Aí eu fiquei esperando o rapaz responder. Na hora que eu comecei a gravar, ele respondeu. Aí é complicado. Mas vamos em frente. E eu tenho um sócio que quer se desfazer de alguns negócios comigo, porque ele tá com outros pensamentos, tal, falou que vai voar solo, mas ele tá fechando o negócio agora e quer que eu participe do negócio. Eu não vou participar com dinheiro, mas participando com orientação. Vai entender, né? Então, dizem que as borboletas sempre voltam, né, para os jardins mais floridos, né? Então é isso, às vezes a pessoa repensa os seus valores e a borboleta volta para os jardins que são mais floridos, né? Então é isso. Mas eu não guardo mágoas nem ressentimentos e eu estou auxiliando aqui. Auxiliei a alugar um imóvel na semana retrasada. Estou auxiliando no negócio aqui. Fazer o bem nunca é demais. Nunca se arrependa quando você fizer o bem. E como eu sempre digo, a luz sempre vence a escuridão. Então, falando um pouco de Bradesco, eu vou deixar aqui uma LTB. Eu gosto dessas negociações que envolvem o mercado imobiliário e tal. Eu acho muito bom, assim. Todas as variáveis, né, os pormenores me agradam muito. 2466 é a mesma. Eu não vou dizer que eu tenho a mesma paixão que eu tenho pela bolsa, tenho pelo mercado imobiliário. Pela bolsa é maior, né? Mas é uma área que me agrada muito também. Eu estou me especializando em leilões, estou estudando. E é isso, ó. Provavelmente essa LTB vai ser testada ainda, talvez amanhã, em Bradesco. Aí tem Itaúsa. Rompendo o 10,78, que era o nosso alvo ainda em março. Ela tem regiões intermediárias, ó, o 10,99. Né? Tocou hoje. 10,99. Daí a próxima parada. Quem acreditava, né, que esse ativo ia buscar os R$ 11, como a gente tinha comentado? 11,19 ainda em março. A gente falou. Aqui é 10,19, né? Por quê? Porque é uma empresa apreciada por grandes investidores, né? O grande investidor, ele entra em Itaúsa. Isso é histórico, né? Quando vem um fluxo forte, é uma ação que os estrangeiros adoram. E aqui, né, foi um show de análise técnica porque havia um ombro, cabeça a ombro, ele foi acionado, só que lembra que eu falei, pessoal, a gente tem que olhar o contexto, não acredito que vai prosperar. Aí formou-se um oco invertido, que é um padrão contrário, neutralizando o anterior. Aí temos YouTube. YouTube, para quem é trader de guerrilha, chegou no alvo, 27,72. Se passar, quem é swing trader clássico de 3 semanas a 3 meses, pode trabalhar como referência para stop. A gente tem Sambi, que já foi estudada, arruma 39,21. Provavelmente no início de abril. BPAC foi estudada. Aí nós temos Positivo. Positivo é um ativo de fluxo. Eu estou bem confiante, eu me sinto confortável em... A gente tem um médio muito bom em Positivo. Entramos no momento certo. Na minha interpretação, cara, meu WhatsApp bombando aqui. Legal. Então,
positivo, é uma ação que me traz uma tranquilidade muito grande, me sinto muito confortável em ter esse ativo, acho que vai ter um bom resultado. Aí o IFNC, índice setor financeiro, caminhando para 11.593, fez um oco invertido, neckline inclinada, você vê que faz a pausa, já entra a força compradora, porque os touros estão no comando. Aí temos IMAT, né, que é o índice de materiais. Eu não sei se traçar um oco invertido aqui faz tanto sentido. Aqui uma LTA vai bem para referência, orientação. Então tracemos. E é possível traçar uma linha de retorno também. Nos parece um mastro bandeira, porque 3 soldados brancos, correção até a média de 5. Né, o índice setor imobiliário muito forte. Rompendo aqui 728,26 e ganhou força. Médias cruzadas em modo compra. Eu gosto de um gráfico o mais limpo possível, onde só exista ali na nossa tela aquilo que é essencial. Então, eu vou traçar aqui uma LTB. Que está sendo rompida, não é qualquer coisa, né? É algo de extrema relevância. O índice de consumo é uma das chaves no curto prazo. É um termômetro da reação do mercado em relação às movimentações de dólar e DI. 3884 foi o ponto, tem espaço bastante razoável para subir com base nesse fundo duplo. E aí, índice de energia. Acertamos na mosca. Nós temos na carteira secreta uma exposição que capturou esse movimento. Quando a gente deve realizar lucro em breve, daí eu compartilho com vocês. Né? Então, falar até papagaio fala, a Top Traders capturou o movimento em uma das carteiras secretas. E é isso, não tem sinal de topo. Você fala, mas está esticado, só que ele vai puxando a média, né? Small 11 na tela. Small 11, toda vez que eu vou numa festa, em alguma coisa de família, e alguém pergunta, pô, um ativo tal, Small 11. É claro, né, a 105 estava muito mais interessante que a 118, mas continua interessante, rumo a 118,42. Aí nós temos Petro 4, né, a Petro 4 desenha ali uma simetria em V. Eu não entendo que, assim, eu não tenho mais exposição ao setor. É um canal de alta, então seria mais natural buscar a parte superior, essa linha aqui. Tem a própria simetria em V com alvo a 34,60, mas assim, não me passa. Eu prefiro alguns outros setores no momento. Pode até ir, mas vocês sabem que se tiver um arrefecimento na Ucrânia e o petróleo desabar, ela desce também. Então, posteriormente temos Vale na tela. É mais uma ação também que não me desperta tanto interesse, tanto que a gente tem Gerdau e Semin, mas entre a compra e a venda eu compraria. E China 11, né? Lembra que eu comentei ontem, pessoal, está na hora de realizar lucro em China 11 e colocar um stop aqui abaixo de 6,46. Bingo, quem seguiu o racional se deu bem, agora a gente espera uma nova oportunidade. Acertamos a leitura em China 11. Aí temos Curi. Curi tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Perfeito? Curi fez aqui as barras gêmeas, fora da banda, dentro da banda, está cruzando média em modo compra e também rompendo a CLTB. Muito bom. Melk reagiu bem ao balanço e continua numa atuada interessante. Melk projeta para o curto prazo um teste de 4,58, talvez na próxima semana ela atinja esse patamar.
Aí local web a gente já viu, local web é local web, né? Para quem estava de fora, oportunidade. Gerdau, a 33,60 a gente vai avaliar o que fazer com ativo. Ela derrete hoje aqui por não conseguir manter o preço acima de 30,44. Mas eu não vejo nenhum problema por enquanto, de uma leitura aqui de um rompimento falso mais preocupante ou alguma coisa do gênero. Se a gente traçar uma LTA, linha de tendência de alta mais inclinada, talvez hoje feche aí cravado nessa LTA, média de 5. Tá mais pro mastro bandeira, ó, mastro bandeira do que qualquer outra coisa. Dei um F25 conforme a gente projetou lá em cima. Eu acreditava na penetração da média de 21 e no teste dessa LTA. Aí na LTA a cobra vai fumar, aqui separar-se-ão homens dos meninos. Aí WDO vai derretendo sem sinal de fundo, tanto no intraday quanto no... Isso é bom, né, para as nossas carteiras. Muitas ações devem subir na esteira dessa queda do dólar, porque ou tem dívidas no exterior, ou tem dívidas impactadas por inflação. Aí no caso do Ibov, o alargamento, eu vou apagar aqui essa cunha. Lembrando que a gente tem a simetria, né, que remete à máxima histórica aí provavelmente no mês de maio. Acima de 117.270, mira os 121 mil pontos, que é o alvo do nosso segundo desafio, seja pelo alargamento ou topo anterior. Aí temos BOVA 11 na tela, a simetria remete também à máxima histórica, o alargamento projeta preço a 116,25, que é o topo marcado em agosto que derrubou o mercado. Mini índice, né? Nós temos um day trade com alvo, o day trade aberto a 118, 150 com alvo. O meu pegou 118, 140, foi a mercado, né? A 118, 950. E eu entendo que vai pegar ainda hoje, a gente vai executar, vai realizar lucro nesse day trade, talvez bata daqui a pouquinho. Chegou a bater 118.905, tá rompendo a média aritmética de 21. Talvez chegue até no 119.310 hoje, ou alguma coisa perto disso. E se a gente colocar um intraday, vai subindo passo a passo, topos e fundos ascendentes. Estreita a banda, estica um pouco, quando corrige entra a compra. E o milho, ele vai se aproximando de uma região que ele fica interessante. Pode ser que nós tenhamos um comando nos próximos dias. Falar um pouquinho do Ibovespa em dólares, né? Ibovespa em dólares, com base no semanal, o alvo só tem resistência a 26.357. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele vai subindo, né? O que prova que o Brasil é a bola da vez, porque o dólar está em queda, enquanto o DXY não. Mesma coisa, ó, fluxo para mercados emergentes parado e o Brasil subindo. Aí temos o índice DAX. Seria interessante preservar o 114 e 109 para não ficar com cara de topo duplo. Eurostock 50, o eixo aqui seria 3821, mas está com cara de alta, né? Bolsa de Paris também. Está mais para uma correção no tempo para depois voltar a subir, chamar compradores. E Reino Unido, idem. Tem uma shooting star com acionamento a 7459, mas acho difícil, né, ocorrer, tanto que está na máxima do pregão. E a WZ, TF brasileira, negociada em Nova York, está tão esticada que é preciso pôr o gráfico semanal aqui. Só tem parada, na minha visão, a 39,10. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele repica, mas acaba sendo oportunidade, levanta para cortar, está na mínima aqui do movimento. E o VIX, que é o índice do medo, Volatility Index, a gente acertou o racional também. Acho que ainda tem algum espaço para cair, mas já teria realizado o lucro se tivesse vendido 11,34 ou no acionamento do pivô aqui a 28,84. Indo para a reta final dos estudos, Dow Jones, correção no tempo seguida por reação. A mesma coisa aqui o S&P. É quase a ideia de um mastro bandeira, de uma correção no tempo. Idem índice Nasdaq, que tem um eixo suporte imediato a 13,837. Títulos americanos de 10 anos, Fed hawkish, dá sinal de topo, mas não desenvolve. Petróleo, uma correção saudável, absolutamente normal. Não creio que o petróleo atinja essas máximas. Sei lá, não sendo um cenário
muito arredio na guerra, mas acho bem difícil. E a boa nova fica por conta do minério, né, que mostra a reação ao se aproximar de uma região importante. E penso que o caminho mais provável é o rompimento de 154 com 55, acionando um fundo, topo fundo, um pequeno pivô de alta. Índice Nikkei, a gente falou em compra logo aqui embaixo. A referência técnica é 27.880, topo do dia 10. Você vê que tem força compradora no Japão. Vamos traçar aqui uma LTB. Né? E a gente vai falar também sobre Bolsa de Xangai, que prepara o movimento de rompimento da média de 21, sendo esse o caminho mais provável. Então é isso, pessoal. Saúde e paz a todos. Hoje Corinthians 6, Guarani 0. Top Traders, a casa do investidor, que 2022 seja o melhor ano de todos para todos nós. Estamos estudando e trabalhando para isso. Valeu!